As pedras frias do Santo Sepulcro, em Jerusalém, permaneceram em silêncio por 2000 anos, guardando um mistério que nem reis nem estudiosos ousaram desvendar por completo. Mas e se esse silêncio estivesse prestes a ser quebrado? Recentemente, uma equipe de especialistas, armada com tecnologia de ponta, recebeu a rara permissão para realizar a inspeção mais profunda já feita no túmulo onde Jesus foi colocado após a crucificação. O que eles procuravam era preservar a história. O que eles encontraram, no entanto, pode reescrevê-la. Marcas ocultas, fragmentos esquecidos e um segredo escondido na rocha ameaçam abalar certezas, reacender a fé e revelar uma parte da história que o mundo não conhecia. O túmulo de Jesus sempre foi um santuário, um lugar de oração, não de investigação. Mas com o tempo, a necessidade de preservação se tornou urgente. Uma equipe de arqueólogos, historiadores e cientistas iniciou um trabalho meticuloso, usando lasers, câmeras microscópicas e scanners para mapear cada centímetro da estrutura sagrada. A atmosfera era de tensão e reverência. Os presentes relataram sentir um peso espiritual, como se o próprio local estivesse aguardando aquele momento para revelar algo, e ele revelou. A primeira descoberta foram inscrições, quase invisíveis a olho nu. Sulcos e traços na superfície interna das paredes, que sob a luz e as lentes certas, formavam símbolos claros. Havia a imagem de um peixe, o ictus, um sinal secreto de fé, usado pelos primeiros cristãos para se reconhecerem em tempos de perseguição. Havia também linhas cruzadas, uma forma primitiva da cruz. Eram declarações de fé silenciosas, gravadas na eternidade da pedra, possivelmente por mãos que testemunharam os dias da ressurreição. Mas as pedras guardavam mais. Encrustados em fendas minúsculas, os pesquisadores encontraram fragmentos que sobreviveram a 20 séculos. Um pedaço de tecido de linho fino, compatível com os tecidos funerários da época. Grãos minúsculos de ervas aromáticas, possivelmente mirra e aloés, um eco físico do relato bíblico de João sobre como José de Arimateia e Nicodemos prepararam o corpo de Cristo. Cada fragmento era uma testemunha silenciosa, uma ponte tangível para aquele momento decisivo da história. Enquanto revisavam as fotografias de alta resolução, um dos pesquisadores notou algo que todos haviam ignorado: uma leve descoloração na pedra, um padrão sutil que, ao ser analisado com filtros digitais, revelou o contorno vago da silhueta de uma figura humana deitada. Não era uma pintura, mas uma sombra impregnada na rocha, que lembrava imediatamente o mistério do Santo Sudário. A ciência pode sugerir alterações minerais, mas para os olhos da fé, era como se a própria presença do corpo sagrado tivesse deixado uma marca inapagável na pedra. Contudo, a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Em uma das paredes laterais, a equipe encontrou uma cavidade minúscula, selada por um fragmento de pedra. Com extremo cuidado, eles a removeram. Dentro, envolto em linho, estava um pequeno rolo, semelhante a um papiro, surpreendentemente conservado. No laboratório, as primeiras palavras decifradas em hebraico e aramaico começaram a formar uma mensagem: vida, luz, promessa. Uma oração, um testemunho, uma mensagem de esperança deixada por um dos primeiros fiéis, escondida no coração do túmulo para ser encontrada no futuro. Essas descobertas, juntas, formam um mosaico impressionante. A arqueologia parece dialogar com os relatos históricos e com a própria Bíblia. Manuscritos antigos de peregrinos dos primeiros séculos já mencionavam marcas de fé gravadas na pedra. A ciência, por sua vez, confirmou a idade dos artefatos, datando-os do período em que Jesus viveu. Não se trata de provar a fé, algo que a ciência não pode e não pretende fazer. Trata-se de algo talvez ainda mais poderoso:
a harmonização entre a evidência física e a narrativa espiritual. O que foi encontrado no túmulo não contradiz a fé, pelo contrário, a enriquece com uma nova camada de profundidade e mistério. O túmulo vazio é a pedra fundamental da fé cristã, a prova da vitória sobre a morte. E o fato de que ele, depois de 2 milênios, ainda guardava sinais e segredos é uma mensagem em si mesma. Um lembrete de que o plano de Deus se cumpre no tempo certo e que ele preserva testemunhos para fortalecer a fé de cada geração. Essa descoberta reacendeu a esperança no coração de milhões de cristãos ao redor do mundo, um sinal de que a história da salvação não é um relato distante, mas algo que continua vivo, se manifestando até mesmo nas pedras. O que foi encontrado no túmulo de Jesus vai além da arqueologia. É um convite à reflexão sobre a vida, a morte e a eternidade. Um lembrete de que a história não terminou naquela sepultura e que a ressurreição não é apenas uma lembrança, mas uma promessa viva. Em um mundo cansado e cético, esses sinais surgem como um eco da esperança, lembrando que mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está preparando o momento certo para revelar sua glória. Este é um dos capítulos mais fascinantes da arqueologia bíblica, uma história que continua a se desdobrar. Queremos saber a sua opinião. O que você sentiu ao saber dessas descobertas? Acredita que são sinais divinos para os nossos tempos? Deixe seu comentário. Se você se emociona com histórias que conectam fé, ciência e mistério, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!